maior acidente radiativo da história do país. Vazamento do Césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves. Um total de 1.143 pessoas afetadas. Hoje nós acompanhamos os técnicos num voo de rastreamento e quando passamos pelos locais contaminados, a uma altura de 50 metros, o aparelho confirmou o alto índice de radiação. A energia nuclear mostra uma realidade cruel e deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Maria Gabriela não quis falar sobre os sintomas da doença. Ela estava preocupada com os parentes que estão internados no Rio. Tá nervosa? Tô. Meu marido tá muito mal lá. E sua filha, que tá lá também? Minha sobrinha. Goiânia, 1987. O maior acidente radiológico da história, acontecido fora de uma usina nuclear, foi no Brasil, na capital de Goiás, Goiânia. Um ano depois do caso mais famoso que o mundo já viu, o acidente nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, que foi um dos fatores que contribuiu para o fim da União Soviética poucos anos depois. O caso ocorrido no centro-oeste do país sul-americano ficou marcado na história, ocasionando mortes e deixando mais de 1.000 pessoas afetadas pela radiação. Vamos começar pelo principal. O que é o Césio 137? É um material altamente radioativo, que é formado como um dos produtos da fissão nuclear do urânio 235. Este é um urânio enriquecido, usado em reatores e armas nucleares. O Césio 137 emite raios gama, que são o tipo mais energético e perigoso de radiação ionizante, podendo retirar elétrons dos átomos de organismos vivos, danificando células e DNA. Uma cápsula pode emitir o equivalente a 10 raios-x por hora, causando câncer e leucemia, por exemplo. O Césio 137 tem vários usos práticos. Usado para calibrar equipamentos de detecção de radiação é um deles. Mas ele também serve para medições de vazão, de espessura e densidade de umidade. Tudo isso na área da indústria. Na medicina é utilizado em radioterapia. O acidente envolveu um aparelho de radioterapia que estava abandonado no Instituto Goiano de Radioterapia. A peça estava abandonada desde meados de 1985. Em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de sucata encontraram o aparelho, desmontaram e venderam em um ferro velho. Porém, na hora de desmontar, eles quebraram a blindagem de chumbo, uma cápsula que armazenava 19 gramas de Césio 137, e venderam tudo para o ferro velho. O material radioativo, sob a forma de pó, brilhou com coloração azul brilhante, quando no escuro, o que acabou chamando a atenção. Dias depois, o irmão do dono do ferro velho foi visitá-lo, e viu este material que brilhava à noite. E na ingenuidade, acabou levando os fragmentos para sua casa. Para piorar a situação, o dono do ferro velho também cedeu a uma outra pessoa, que também levou para casa. Essas pessoas manipularam esse Césio, e compartilharam com amigos e parentes, fazendo a contaminação se espalhar. Luiz Odete, a mulher dele, Edmilson Alves da Silva, 18 Elas não sabiam, mas estavam entrando para a história de maneira trágica. Elas começaram a passar mal, por causa do contato com o material radioativo. Apresentaram sintomas diversos como náuseas, vômitos, diarreia, tonturas, lesões na pele, logo nos primeiros dias. A esposa do dono do ferro velho, ao notar que todos que tiveram contato com o material estavam passando mal, entrou em contato com a Vigilância Sanitária Estadual. Daí que se descobriu o caos geral. Do total de pessoas contaminadas, houve casos mais graves, com contaminação interna ou externa, necessitando de tratamento especializado. O Césio 137 contaminou 249 pessoas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM, calculou que 49 pessoas foram hospitalizadas. Dessas 49, 20 necessitaram de cuidados médicos intensivos. Oficialmente, 4 mortes foram confirmadas como diretamente relacionadas ao acidente. A tragédia de Goiânia fez suas primeiras vítimas em 23 de outubro daquele mesmo ano, 1987. Uma menina de 6 anos de idade, seu nome era Leide.
Uma tia da garota disse em entrevista muitos anos depois que sua sobrinha tinha chamado ela e mostrado uma pedrinha que brilhava no escuro. Lady apagou a luz para mostrar para sua tia a tal pedrinha que brilhava. Naquele mesmo dia morreu Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do dono do ferro velho e tia de Lady. Na mesma semana, o Césio fez as outras duas vítimas, Israel Batista do Santo, de 22 anos, e Ademilson Alves de Souza, de 18 anos. As vítimas foram enterradas em caixões de chumbo de 700 quilos. Porém, alguns relatos de vítimas, associações e investigações posteriores apontam para um número maior de pessoas afetadas de alguma forma, tanto em contaminação como em impactos de saúde prolongados. Em resposta ao acidente, foram feitas contenção, tratamento e remoção. A Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Agência Internacional de Energia Atômica fizeram um plano de emergência. Primeiro fizeram uma triagem das pessoas possivelmente expostas, no Estádio Olímpico de Goiânia. 113 mil pessoas passaram por essa triagem. Depois teve a descontaminação, com banhos, remoção de roupas contaminadas, limpeza de superfícies e isolamento de áreas contaminadas. Houve o isolamento e demolição de áreas consideradas focos principais de contaminação. Por exemplo, os 2 terrenos em que as cápsulas foram abertas, a casa dos catadores Roberto e Wagner e o ferro velho. Todas essas áreas foram demolidas. E por último, teve o transporte do lixo radioativo para lugares seguros. Esse lixo foi levado em containers concretados para uma instalação em Abadia, cidade próxima de Goiânia. Mesmo depois dessa tragédia, o risco de contaminação na cidade foi praticamente extinto. O nível de radiação de Goiânia é considerável dentro dos padrões normais. Abadia recebeu cerca de 6 mil toneladas de lixo radioativo e está enterrado em caixa de concreto. Obviamente, após o acidente, as leis, regulamentos e procedimentos de segurança para fontes radioativas foram revistas no país. A CENEM intensificou a regulação e a fiscalização, ter controle rigoroso de resíduos e equipamentos com fontes radioativas. A importância da educação e conscientização pública para que pessoas saibam não tocar ou manipular objetos suspeitos, mesmo que pareçam atraentes ou curiosos. E caso ocorra outro acidente, ter protocolos de emergência com responsáveis definidos para responder rapidamente a acidentes radiológicos. O caso do Césio 187 de Goiânia é considerado o maior acidente radiológico urbano do mundo, fazendo vítimas e praticamente parando uma cidade e aterrorizando um país. Por negligência de pessoas que abandonaram um equipamento altamente radioativo e por falta de conhecimento público sobre os perigos da radiação. Mas será que isso serviu de lição para o brasileiro? Ou caso venha a ocorrer algo parecido, saberíamos como evitar uma possível tragédia hoje em dia?